Foi. Pronto, então, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, eu pensei em um caso clínico, né? Por conta de ser também uma experiência, assim, pessoal, né? Que eu acabei tendo. E aí eu imaginei um tempo de 1 hora, mais ou menos, né? Para a gente discutir. Eu acho que, mesmo a gente tendo um tempo a mais, eu acho que 1 hora é um tempo, assim, considerável. Eu acho que dá para ver muita coisa e também não fica muito maçante, né? E aí, assim, se qualquer coisa, se vocês tiverem alguma para complementar ou alguma coisa que vocês discordem, é só ligar o microfone, né, e falarem aí. E eu espero que todo mundo interaja, né, e a gente aprenda, né, saia com alguma coisa dessa discussão, né. Deixa eu apresentar aqui. Foi, né? Foi. Beleza. Então, aqui eu só coloquei a apresentação, né, sou deles, sou da turma 111. E aí eu vou apresentar para vocês o contexto, né? Então aqui eu coloquei essa foto aqui que eu peguei da internet mesmo, que aqui é para representar a gente, né? Ou um médico assim recém-formado, né? Então digamos que nós, né, recém-formados, a gente decidiu ir para Bicas, né? Que é a cidade aqui do interior, perto de Juiz de Fora. Linda E aí a cidade. gente foi dar um. Oi? Linda cidade. Sim, sim. Aí a gente foi dar o plantão na UPA, né, que tinha lá. Aí beleza, né? Você tava lá dando plantão, 12 horas e tal. E aí chegou para você essa criança aqui. Aí você ficou meio desesperado, assim, né? Porque também era seu primeiro dia e logo vai aparecer logo uma criança desse jeito aqui. Então aqui não tem muita informação, né? Não dá muito para saber o que teria, assim. Mas assim, só para começar, o que vocês acham que já poderia ser feito? Né? Essa criança aqui foi a mãe que trouxe, né? A mãe estava desesperada, estava angustiada e chegou, a criança estava desse jeito assim. Não tem o movimento, né, para a gente ver melhor, mas já dá para imaginar mais ou menos o que a gente pode fazer, né? Pode pedir o cartão vacinal. Boa, boa, boa. Perguntar, Lembrando que eu não... Pode falar. perguntar o contexto, né, que ela tá, tipo assim, situação de moradia, é, como que ela, onde que ela brinca, como que ela fica vestida, calçada, essas coisas assim. Certo, certo. Lembrando que eu não falei nada, né? Então a gente assim, pode imaginar muitas coisas, né? Então, a mãe falou assim pro médico, né, pra gente, falou, meu filho tá se debatendo, doutor. Então aí já é uma queixa assim que já ajuda muito a gente, mas também não dá as outras informações que a gente quer, né? Então, o que a gente poderia perguntar da história dessa criança? Tem alguma... Imagina alguma coisa? Se é o Exame primeiro físico? episódio, Boa, boa. Então a gente já tem uma informação, perguntar que seria o primeiro episódio. Lembrando que aqui a mãe tá desesperada, né? Tá angustiada e tá assim em cima de você, né? Você tem que agir rápido, assim, tem que pensar rápido, pelo menos. Quais seriam as medidas iniciais? Você pediria algum exame complementar? ó, Então fica a pergunta, né? O que fazer? eu acho que inicialmente é a questão da febre, né? Que até comentaram aqui agora no chat. Ah, eu não vi não. Isso. Poderia ser visto a questão da febre mesmo, mas assim, vocês acham que seria de boa para aferir a febre aqui, nesse caso? Seria fácil pelo contexto da criança ou não? E aí, só para dar informações, né? Você lá na correria acabou tendo a informação de que era uma criança, né, de 20 meses, quase 2 anos, sexo masculino, e tinha 10 quilos, né? Ele estava assim, um pouco magro, mas dentro do normal. E ele estava com espasmos crônicos das extremidades e também das pálpebras, né? E ele tinha uma postura simétrica, que era um pouco parecida com essa daqui,
E às vezes ele fazia uma postura de um atleta de esgrima, né? Uma postura assim meio contrária à postura assimétrica, né? Digamos assim. E aí, beleza, aí você conseguiu essas informações e isso o tempo estava passando, né? E aí um dado importante que a mãe falou e o quadro iniciou há 4 minutos. Então, quando a criança chegou lá, já tinha 4 minutos que ela estava assim, né? Desse jeito. E aí, continua a pergunta, né? Do que fazer. Aí vocês imaginam alguma coisa? O que poderia ser feito? Eu acho que 4 Queriam mais alguma minutos. informação? Não, 4 minutos de uma criança com esse tipo de movimento seria status epilépticos, né? Fazer controle dos status epilépticos. Entendi. E aí, se for status epilético, você acha que você faria o quê? Eu não lembro agora o nome do fármaco de primeira linha, se é lorazepam ou diazepam. Se administra na criança no primeiro momento. Mas eu acho que seria isso. Eu acho que é importante, tipo, ver se algum sinal vital da criança pode estar, né, prejudicado. Tipo, respiração, alguma coisa assim. Boa, boa. Então a gente já tem alguns pontos aí em mente, né? Aí só para continuar, aí você estava demorando muito e aí um outro colega, né? E por acaso ele era pediatra, também estava no plantão. E aí ele falou assim: ah, não, isso aí é uma crise generalizada tônico-clônica. E aí você viu que a criança também tinha cianose e tinha ausência de movimentos respiratórios. Estava associado também com espasmo de toda a musculatura esquelética. Então, ainda fica a pergunta, né, do que fazer. E aí, como falaram aí, você acabou fazendo estabilização com oxigênio terapia com a fração inspirada de O2 a 100%. E nesse tempo aí, já se passaram 6 minutos, né? A criança chegou 4 minutos desse jeito, se passaram 2 minutos, então agora já tem 6 minutos que a criança tá assim, né? Então você ficou assim meio desesperado, você pelo menos colocou um oxigênio ali, né? Já fez alguma coisa de útil. E aí, você não lembrou muito direito, mas você lembrava que tinha que fazer o diazepam, 0,2 miligramas por quilo, né? Lembrando que a ampola tem 5 miligramas por ml. Você fez a conta lá correndo. E você fez intravenoso, né? E aí você estava lá, você falou que tinha que ser feito lento. Então, você fez, né? E estava lá torcendo para a criança recuperar. E isso a mãe estava lá fora também, estressada, né? Que viu, já estava vendo o filho dela há 6 minutos, daquele jeito, né? E aí, para complicar mais ainda, você esperou um tempo, né? Esperou 5 minutos. A criança parece que não estava tendo resposta. E aí você lembrou que poderia ser feito mais uma dose ou então partir para um anticonvulsivante, né? Mas aí você decidiu fazer a mesma dose, né? Do diazepam, 2 miligramas, né? Calculando aqui pelo peso lá de 10 quilos, intravenoso. E aí, a criança teve uma melhora, né? Depois de todo esse tempo aqui. Então, como mencionaram aí, o médico pensou da mesma forma, né? Decidiu aplicar o diazepam e aí, pelo tempo, né? De que se passaram 6 minutos já. Então, o que vocês imaginam que podem estar ocorrendo, que pode ter ocorrido nesse caso? Bom, eu tive uma dúvida sobre a história do paciente. Essa crise dele, ela foi causada por alguma coisa, no sentido de, ele teve algum estresse que desencadeou uma síndrome generalizada, tônico-clônica. Teve isso? Então, Ou ainda não foi, a paciente não falou? Então, essa é uma coisa importante mesmo, só que a mãe não lembrava de nada. Ela esqueceu, ela estava desesperada, ela não conseguia, ela estava meio em estado de choque, né? Ela não conseguia dar informação e ela foi sozinha. Ela pegou o carro mesmo, colocou o filho dentro e foi. Entendi, porque o bebê estava com cianose. O pai também não estava, não tinha ninguém assim. Isso, estava com cianose também. Mas aí depois que você começou a fazer o diazepam, a cianose foi melhorando aos poucos.
E aí, no final da segunda dose, o bebê já não estava mais com cianose. E aí, só para continuar, você, depois que a criança saiu, né, desse estado aí, você conseguiu medir a temperatura, você viu que estava 40 graus. Aí você, na hora, assim, caiu a ficha, assim, falou, pensou, por que eu não tinha percebido que estava com febre, né? Mas, assim, lá no desespero, você nem lembrou de ver a temperatura ou tocar na criança de uma forma que desse para ver, né? E aí a criança, ela teve uma sonolência pós-ictal que remitiu em 5 minutos, né? Que é um tempo que você considerou que era um tempo ok. E, assim, você decidiu deixar a criança lá um pouco, né? Você não estava muito confiante. E aí, 2 horas depois que a criança já tinha saído daquele estado, o bebê, ele já estava em bom estado geral, estava ativa e reativa, e também já estava falando em ir embora, já estava feliz, assim, né? Digamos assim, estava outra criança, né? E aí, agora eu vou mostrar aqui os dados que você conseguiu durante que você estava conversando com a mãe, durante esse período caótico aí, e as outras informações que você conseguiu também, depois que já tinha passado esse período, né? Então, a mãe, ela falou que o quadro febril foi há 3 dias, né? Já faz 3 dias que ele começou. A febre, ela estava progressiva, né? Chegando a 39 graus, da última vez que ela tinha medido, e que diminuía com o uso de antipirético, né? Só que acabava voltando antes de chegar a próxima dose, né? A febre já voltava. E associado ao quadro, a mãe falou que a criança estava mais com uma irritabilidade maior, né? A criança não falava direito ainda, mas deu para perceber que estava irritada. Tinha uma coriza hialina, tosse seca e um eritema conjuntival. E ela negava dispneia, vômitos e diarreia. E aí, continuando, nos antecedentes, a mãe negou que a criança tinha episódios semelhantes. Então, assim, depois do estado de choque, ela foi lembrando das coisas, né? Igual o Deren falou aí. Então, a criança não teve nenhum episódio semelhante a esse, foi o primeiro. E também não tinha tido nenhuma doença anterior, nenhuma infecção prévia, e também não tinha alergias, pelo menos que a mãe sabia, né? E o pai e a mãe eram saudáveis, só que você questionou a mãe se tinha algum outro parente, ela falou que tinha um tio, já tinha 30 anos, que ele fazia tratamento para epilepsia já há 15 anos. E sobre os antecedentes fisiológicos, o parto foi normal, né? A criança não era prematura, não teve intercorrências no parto. O desenvolvimento neuropsicomotor foi adequado e a criança teve a amamentação exclusiva até 6 meses de idade, né? E, além disso, a imunização da criança estava atualizada, né? Perguntaram aí do cartão vacinal, então estava atualizado. Só que tem uma coisa interessante, que ela recebeu a vacina tinha pouco tempo, né? Tem só 4 dias. E aí, partindo para o exame físico, você viu que a criança estava, depois da crise, né? Após a crise, estava eutrófica, estava um pouco hipocorada, mas, assim, nada demais, já tinha saído daquela cianose toda. Estava hidratada, aniquitérica, acianótica e eupneica. E aí, no exame físico, você confirmou o que a mãe falou. Tinha coriza amarelada, né? Tinha uma orofaringe hiperemiada, mas na otoscopia estava normal. No aparelho cardiovascular, a frequência cardíaca estava também dentro da faixa de normalidade, né? Parecia que não tinha nenhum sinal de choque, né? Tipo, os pulsos estavam cheios, né? Simétricos. No aparelho cardiovascular, ou respiratório, a frequência respiratória estava em 36 respirações por minuto, também normal, e a saturação estava 96, talvez um pouco baixa, né, dependendo da referência, mas também dentro do normal. O abdômen, ele estava semigloboso, que é normal, assim, para a idade, né, dele, e não tinha nenhuma massa, nada demais. E as extremidades, ela estava bem perfundida e também não tinha nenhum edema. E aí eu queria saber de vocês, o que do exame neurológico vocês pesquisariam? Antes disso, eu posso tirar uma dúvida da história?
Pode A falar. gente sabe qual vacina que ele tomou há 4 dias? Não sei se eu perdi essa informação. Então, ele tomou DTPA, né? Tétano, coqueluche e... Qual é a outra mesmo? Difteria. Ah, tá. Valeu. Começa daí. Acho que no exame neurológico eu ia querer prestar atenção em pares cranianos. Pares cranianos? É. Beleza. E alguém tem mais algum Acho que poderia pesquisar meningismo, exame né? neurológico que queria saber? Boa, boa. Fazer o Brudzinski e acho que é Koenig que fala isso. Isso. Aí, o pediatra acabou te ajudando lá, né? E você conseguiu fazer todas essas pesquisas aí do exame neurológico. Todas não. Tem poucas, mas já serve muito. Que foi a ausência de sinais meníngeos e de infecção. Então, você fez essa manobra ali que o Delano falou e viu que não tinha nenhum sinal de irritação meníngea. A fontanela anterior estava plana e normotensa. O perímetro cefálico também estava normal para a idade. E uma coisa importante também é que o tônus muscular e a força não tinha diferenças focais, né? Então, não tinha diferença entre os segmentos, né, do corpo, entre os dimídios, ou então entre o membro, né, braço direito, braço esquerdo. O tônus estava ok, a força também. E aí, você decidiu que não realizaria a punção lombar pelo bom estado geral do paciente, né, da criança. Também não fez nenhum exame de imagem, né? Você teve a coragem, assim, a audácia de não fazer nenhum exame de imagem. Você achou que a criança estava tão bem que não fez. E você decidiu fazer um hemograma, né? E aí, o que você viu no hemograma? Não tinha uma anemia, assim, clássica, né? Tava tudo normal, com hemoglobina e hematócrito. Não tinha também nenhuma leucocitose, nenhuma leucopenia. Também não tinha desvio para a esquerda, né? Os neutrófilos jovens não estavam aumentados, né? Também não tinha nenhuma plaquetopenia ou plaquetose. E aí você viu a glicemia capilar, estava normal também. E os eletrólitos também estavam normais. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês fariam a punção lombar? Fariam algum exame de imagem? Vocês acham que esse hemograma aqui ajudou em alguma coisa? Esses outros exames também ajudou em pensar alguma etiologia, alguma coisa assim? Ou você acha que não? Acho que esse médico acabou errando assim, na conduta dele. Eu imagino que tem alguma referência de tempo dessa crise para poder recomendar um exame complementar, né, como exame de imagem. Não sei qual que poderia ser, mas Exatamente. Mas aí você pensaria em qual? Porque ela ficou, ela, né, foi com 6 minutos, depois de 5 minutos, e a criança voltou. E aí, qual você pediria se você considerasse que a criança precisa de um exame de imagem? bom, a ideia da punção lombar, eu acho que não seria no primeiro momento, porque o exame neurológico não mostrou alteração meníngea, né? Mas além da punção lombar, a gente pode pensar no eletroencefalograma, o EEG. Né? O exame de imagem, eu não sei qual que seria a melhor opção. Seria uma ATC, se seria ressonância. Mas eu acho que dependendo do quadro do paciente, no caso da epilepsia, o melhor exame é o eletroencefalograma. Certo, entendi. Aí você acha que, falando você, mas assim, qualquer pessoa pode falar, que um eletroencefalograma, por exemplo, depois que ele saiu da crise, seria importante você fazer, né, para dar o segmento ou não. E É outra dúvida, coisa, cara, dúvida. essa glicemia capilar, esse eletrólito aqui, o médico pediu só porque ele lembrava, né, que tinha que pedir sempre. Você acha que ele deve ter pensado em alguma coisa assim que faz sentido, né?
acho que a glicemia faz diferença, né? Porque se ele tivesse com uma glicemia muito baixa, talvez se ele tivesse uma síndrome hipoglicêmica que desencadeou a crise epiléptica dele, né? Eu acho que outra questão Sim. do hemograma é a questão do ferro. Deficiência de ferro pode gerar quadro de... Eu não lembro direito o nome, que a criança ela meio que prende a respiração dela, aí ela fica cianótica e desenvolve o quadro epiléptico. Mas parece que a paciente não teve essa alteração, né? Eu achei o Sim. hemograma interessante também, porque eu estava pensando na possibilidade de infecção. E aqui já deu para diminuir a chance de ser infecção, porque os leucócitos estão normais, não tem desvio à esquerda e tal. Mas eu não sei se eu pediria o EEG direto, porque a criança nunca teve crise antes. Eu não sei se eu estou inventando isso, não, mas eu acho que precisava de ter 2 episódios para sugerir epilepsia. Isso que você falou faz sentido mesmo da infecção, mas você acha que não tem nenhum nos leucócitos? Sem ser, assim, pensando em meningite ou alguma outra infecção. Deu uma travada aí. Ah, travou? É. Deixa eu falar de novo. Você falou sobre os leucócitos, né? Que você pensou que você já estava meio descartando. Mas você acha que não tem alguma outra infecção que possa estar ocorrendo que não aumentou os leucócitos ou diminuiu, né? Não vou dizer que é impossível, mas eu estava afastando um pouco essa possibilidade. Aham, certo. Aí eu vou passar aqui só para ver qual que é o outro slide que você tá. Deve ter alguma coisa no líquor, né? Ah, tá. Oi? Eu acho que deve ter alguma Travou um coisa no pouco. líquor. Ah, sim. Vamos ver, né? Então, aqui para resumir, teve uns dados importantes, né, que a gente viu que foi uma crise generalizada tônico-clônica. Isso foi o que os médicos, você, né, estava lá e o pediatra falou, né? Vamos ver. E também tinha cianose. Foi um quadro febril, já começou há 3 dias. Tinha corizialina, tosse seca e eritema conjuntival, né, sintomas de via aérea superior. Tinha uma antecedente, um histórico familiar de epilepsia, de um parente não de primeiro grau, né? A temperatura axilar, depois da crise, né? Assim, logo depois, né? No período assim, pós-hospital, estava de 40 graus. E o exame neurológico não tinha sinais de acometimento, né? E aí fica a interrogação, né? O que a gente pode tirar disso? Se alguém quiser falando, pode ir falando. Eu acho que por conta da última vacinação dele, desencadeou, tipo, que uma resposta que estava meio que latente. Alguma coisa familiar, ele poderia ter alguma predisposição genética para esses quadros de epilepsia. E essa última vacinação desencadeou isso. Entendi. Eu já pensei que a vacina pode ter gerado uma febre e a febre gerou a crise convulsiva. Boa. Vou até anotar isso daí, porque isso é importante. Tá, então vou colocar aqui algumas das que alguém já falou aí, né? Tá, então primeiro, talvez seria uma crise epiléptica. Poderia ser calafrio. A criança estava com tanto calafrio que a mãe ficou desesperada e acabou levando a criança para o pronto-socorro, né? E a criança, e aí você também não percebeu, deu benzodiazepínico, deu um monte de coisa, e a criança estava só com calafrio, né? Isso aí vocês acham que seria possível? Lembrando que a criança estava consciente, né? Então, assim, mas é uma coisa a se pensar. Foi uma crise convulsiva febril, igual Letícia falou aí. Foi uma síndrome febril a esclarecer, uma síndrome mais rara, uma coisa genética que você não domina, né? Você não sabe. Foi uma síndrome infecciosa, né? Uma infecção de via aérea superior. Lembrando que ela tem sintomas de via aérea superior, né? E aí, o que fazer, né? O que você
acham que realmente essa criança teve? E que mais alguém falasse aí só para a gente ter mais alguma hipótese aí. Bom, pelo que você apresentou do exame físico, dos exames, parece ter sido uma convulsão febril, algo no primeiro momento, né? Eu não sei o que poderia ter desencadeado, talvez seja o caso da vacina, como a Luísa comentou, mas eu acredito, só pensando assim, com base no que eu já vi, de que nessas situações você somente dispensa o paciente e explica para a mãe sobre esse tipo de situação, diante de um quadro de convulsão febril. Ótimo. E aí você imaginou a crise convulsiva febril a partir de qual ponto? Você já pensou logo que seria isso, desde o começo? Eu acho que Ou foi de acordo com alguma informação que foi dada aí? eu acho que porque ele está com uma febre de 40 graus, né? E porque a gente não teve alteração como sinais meninges, né? E parece que não foi desencadeado por algum momento de irritabilidade da criança, né? Sim, sim. Aí, então, eu acho que o próximo slide já é mesmo o diagnóstico, eu acho. Então, exatamente, foi uma crise convulsiva febril mesmo, né? Assim, todos os dados, vocês vão ver depois aqui, que é muito característico desse tipo de crise convulsiva, né? E aí, eu passei essa apresentação assim, né? Esse caso, para realmente falar, assim, sobre a crise convulsiva febril e para ir pegando, né, os pontos que a gente foi discutindo aqui. Então, assim, a ILAI, né, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, né, que a Liga contra a Epilepsia Brasileira faz parte também, ela define a crise convulsiva febril como uma convulsão febril, se refere a um evento na primeira infância, geralmente ocorrendo entre 6 meses e 5 anos de idade, que está dentro da faixa da nossa criança, associada à febre, claro, né, mas sem evidência de infecção intracraniana ou causa definida. Então, por isso que é importante pesquisar também alguma outra infecção neurológica. As convulsões com febre em crianças que sofreram convulsão não febril anterior estão excluídas dessa definição. É a segunda vez que ela está tendo uma crise convulsiva. E na anterior, ela teve uma crise convulsiva não febril, você já pode excluir dessa classificação de crise convulsiva febril. Então, assim, não significa que a criança não possa ter 2 crises convulsivas febris durante a vida. Mas se a primeira foi uma crise não febril, então você já descarta essa classificação, né, esse diagnóstico. E além disso, a ILAI fala que as convulsões febris não são consideradas uma forma de epilepsia, que se caracteriza por convulsões não febris recorrentes. Então, é uma classificação à parte, até mesmo porque foge da classificação do que seria uma epilepsia, né? E aí, nessa discussão aqui, eu não coloquei nada sobre a etiopatogenia e nem sobre a parte fisiológica, assim, né? Porque eu acho que não é o intuito, mas aqui eu coloquei a classificação de como que de como a ILAI coloca as crises convulsivas, a epilepsia e as síndromes epilépticas, né? Lembrando que isso aqui foi atualizado em 2017, né? Então, anteriormente era diferente, agora está assim, né? Então, a convulsão pode ser focal, generalizada ou desconhecida, e pode ser focais, generalizadas, desconhecidas, ou podem ser mistas, né? Que são generalizadas e focais. E aqui a gente tem as etiologias. Então, na criança é um pouco diferente dos adultos, né? Então, a principal causa é a causa metabólica. Então, assim, a gente vai ter como é que fala? O distúrbio hidroeletrolítico e também o distúrbio da glicemia, né, como principal causa. E depois vai vir as causas estruturais, que são as malformações, né, arteriovenosas e outros tipos de malformações estruturais.
Aí isso daqui é na infância no geral, né? Mas nessa faixa etária, a mais comum é realmente a crise convulsiva febril, né? Que vai dos 6 meses até os 5 anos de idade. E aqui é mais mesmo para vocês, para todo mundo lembrar como que é a classificação e ver que tem uma diferença para a classificação da crise convulsiva febril. Então, como que é definida uma crise convulsiva febril? Isso aqui eu peguei também lá do ILAI também, né? Do Comitê de Pediatria e tal. E aí, eles colocam alguns critérios. O primeiro, é claro, tem que ser uma convulsão associada a uma temperatura elevada, né? Isso que a nossa criança tinha. Uma criança com mais de 6 meses e menos de 5 anos de idade, a idade, fator importante. A ausência de infecção ou inflamação do sistema nervoso central, né? Então, tem que excluir meningite, né? Que é a principal causa. A ausência de anormalidade metabólica sistêmica aguda que possa produzir convulsões, por exemplo, um distúrbio de sódio ou potássio, alguma coisa assim. E também não pode ter histórias de convulsões afebris anteriores, como eu falei lá na definição, né? E aí, partindo para a classificação, eu vou voltar isso aqui depois, até mesmo para ir sedimentando mais, né? Mas as crises convulsivas febris, elas são subdivididas em duas categorias, as simples e as complexas. Então, é um pouco diferente da classificação normal, né, de crise convulsiva. A crise febril simples, ela é a mais comum, né? Graças a Deus que é a mais comum. E ela é caracterizada por crises generalizadas que duram menos de 15 minutos e não recorrem em 24 horas. Já a complexa, pelo contrário, ela dura mais de 15 minutos e pode ocorrer mais de uma vez em 24 horas. Esse tempo aqui, vocês podem imaginar também um pouco de dúvida em relação ao tratamento, que eu até vou falar depois. Mas isso aqui é o que eles mesmo falam lá no ILAI, né? Então, a criança pode ter uma crise febril simples que dura até 15 minutos, mas geralmente, na maioria das vezes, vai durar no máximo 3, 4 minutos, né? Que é mais ou menos o tempo que você não precisa entrar com nenhuma terapêutica, né? Beleza. E falando sobre a epidemiologia, ela é mais comum em bebê e criança pequena, né? E ocorre em 2 a 4% das crianças menores de 5 anos de idade, que tem um pico de incidência entre 12 e 18 meses. E a nossa criança tem 20 meses, né? Então está próximo do pico de incidência. Além disso, tem uma predominância do sexo masculino com relação ligeiramente maior, né? De 1,6 para 1. Então, mais uma coisa, né? A criança era do sexo masculino, mais um ponto a considerar. E passando para o fator de risco, a gente tem o fenômeno dependente da idade, a febre alta, a infecção viral, a imunização recente, a história familiar de convulsões febris. E aí vocês podem ver que a nossa criança tinha todos esses fatores de risco aqui, né? E aí eu vou falar um pouco sobre cada um e o que as evidências falam sobre cada uma delas, assim, né? Da idade, já falei, né? E sobre a febre. A, a, a febre, ela... Antes tinha o gatilho para crise convulsiva, se era a temperatura máxima, né, que da febre, ou se era a taxa de aumento. Mas hoje sabe que a altura máxima da febre, ela é o principal ponto que vai desencadear uma crise convulsiva febril. E outra coisa, infecção viral, também é um fator de risco. A gente sabe que o herpes vírus humano do tipo 6, ele é o mais frequente associado a convulsões febris em crianças, né? E assim, esse agente aqui, né, esse herpes vírus humano, ele foi encontrado em 1/3 de todas as febris em crianças nos Estados Unidos com até 2 anos são corte, né? Acho que é isso que eu já falei, né? Mas assim, a febre geralmente nesse tipo de infecção, ela tem uma temperatura bem alta, né? De que pode chegar até 39,5, que era o que a nossa criança também tinha. E aí, abrindo um ponto
um parênteses, né? Antes de continuar, eu queria falar sobre o que foi que a criança tinha, né? Então, vocês viram lá que ela tinha sintomas de via aérea superior, né? E ela tinha o quê? Ela tinha um exantema súbito, né? Que é chamado também de roséola ou sexta doença, que é ocasionado principalmente pelo herpes vírus humano do tipo 6. E assim, quais são os sintomas dessa doença exantemática, né? A gente vai ter, geralmente, um pródromo com febre alta, você vê que é muito alta mesmo, e aí depois ela vai sumir em crise. Essa crise aqui não é crise febril, é ter sintomas do trato respiratório superior, que foram sintomas que a nossa criança tinha. E além disso, também pode ter uma linfadenopatia. E qual que é a principal complicação? É a crise convulsiva febril. Então, a maioria dos casos em que a crise convulsiva febril foi provocada por uma infecção, vai ser uma infecção do tipo viral e vai ser pelo exantema súbito, né? E qual que vai ser o tratamento? O tratamento vai ser basicamente de suporte, né? De hidratação, antipirético, né? De 6 horas. E aí você pode associar algum outro antipirético se a febre estiver muito alta. Assim, é uma doença muito benigna. Geralmente a criança fica relativamente frequente, né? E aí, falando sobre as imunizações que Letícia até falou, tem um risco aumentado de ter convulsão febril depois de ter administração de certas vacinas. Por exemplo, a DTPA, né? Sarampo, cachumba e rubéola. Assim, mas assim, a taxa é muito baixa. Assim, e sempre não, mas a maioria das vezes os benefícios vão superar os riscos. Então, assim, a imunização de um tipo de vacina, né, a tríplice viral e a DTPA, que são importantíssimas, assim, na vida de todo mundo, né, de toda criança, e faz parte do Plano Nacional de Imunização. Então, assim, vai esperar e muito ver a vacina, células inteiras. E aí você tem a taxa de quantas vão ter convulsão febril, né? Peguei dessa referência aqui. Continuando, um ponto que essa criança também tinha, que é em relação ao histórico familiar, é que a sociabilidade genética é um ponto que não está muito estabelecido de como que ocorre, mas o que se sabe é que entre os parentes de primeiro grau de crianças com convulsões febris, 10 a 20% dos pais ou irmãos também tiveram ou terão convulsões febris. Então, tem um componente genético aí meio estabelecido, né? Mas, assim, parece não ter nenhuma relação de causalidade, né, eu acho. Mas já está descrito que tem alguma associação com alguns tipos de cromossomo, né, com os locos genéticos, do cromossomo 8, 19 e do cromossomo 2. E aí, voltando naquela mesma definição que eu falei, para relembrar e também para fixar, né? As convulsões, então, podem ser convulsões febris simples, que geralmente são o quê? Generalizadas, geralmente são tônico-clônicos, né? E duram menos de 15 minutos e não recorrem no período de 24 horas. E o que é mais comum é o tônico-clônico, só que também você pode ter alguns episódios atônicos, mas é muito raro. E a musculatura facial e respiratória também está comumente envolvida, que foi o caso também da nossa paciente, que estava com a musculatura facial e respiratória envolvida, provavelmente a cianose também deve ter vindo disso, além da convulsão que ela teve, né? E só aquele ponto lá do calafrio, geralmente quando você tem calafrio, você não tem calafrio na musculatura facial e na musculatura respiratória, né? Então, assim,
é um ponto que fala lá no ILAI, mas, assim, é muito fácil de reconhecer que não é, né? A convulsão febril complexa, como eu falei, ela geralmente tem um início focal, ela é mais prolongada, mais de 15 minutos, e pode recorrer em um período de 24 horas, né? E as convulsões, ainda bem, né, são uma parcela muito pequena das convulsões febris, ocorrem em menos de 10%. E sobre o status epilético febril, que acho que alguém falou no começo, que são convulsões contínuas ou intermitentes sem uma recuperação neurológica, né? Então, aqui tem um ponto importante, que antes de 2015, era estabelecido que teria que ter pelo menos 30 minutos da crise convulsiva, para você classificar como estado epilético. Só que depois de 2015, eles reviram, né, isso e colocaram como 5 minutos o valor de referência, né? Mas aí você pergunta, né, esses 5 minutos aqui, só que na definição de crise convulsiva febril simples, tem que você pode estar respaldado, né, a aguardar 15 minutos, né? E aí fica aquela dúvida, né, porque, assim, apesar de você estar seguindo o que estão mandando lá na diretriz, né, parece ter uma relação meio confusa, né? Porque, assim, o que eu pensei que eles pensaram é que a grande maioria das crises convulsivas simples vão durar de 3 a 4 minutos mesmo. Então, você vai enquadrar nesse ponto aqui, né? Não vai entrar em status epiléptico. Só que, assim, imagina você ficar esperando lá 15 minutos a criança em crise convulsiva e não fazer nada, né? Então, assim, é uma coisa, assim, que é inimaginável, né? Ainda mais que se a família tá lá e tá na pressão, eu duvido muito se alguém esperaria esse tempo, né? Mas, assim, é um ponto que a gente pode discutir, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na hora do tratamento, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, né? Algum ponto que vocês tenham pensado sobre isso, eu já tinha visto sobre isso, né? Bom, eu acho que eu tinha comentado, né, de que quando o paciente chega com a crise febril, explicar isso para os pais, né, é um ponto importante. Mas quando a criança ela está com estados epilépticos, né, muito embora ela vá se recuperar bem depois com a administração do benzodiazepínico, se você deixa ela nesse status epilépticos, muito provavelmente ela pode vir a óbito, né? Porque essa temperatura elevada, ela pode gerar dano interno, né? Como, por exemplo, coração. E também essa contração muscular tão generalizada dela pode gerar rabdomiólise, que é um dos motivos aí de causa de morte de estados epilépticos. Então, acho que essa questão do tempo é muito importante dentro desse contexto da convulsão febril. Sim, sim. Aqui, o que eu tirei dessa classificação aqui é que se tiver mais de 5 minutos, você vai instituir a terapêutica, né? Você vai fazer o tratamento. Mas, assim, é uma coisa que, se você quiser, você tá respaldado em esperar os 15 minutos. Mas, assim, é uma definição, né, que tem que ser colocada em cada contexto, né? Mas aí, passando aqui, depois eu volto um pouquinho nisso. E aí, como você faria a avaliação diagnóstica dessa criança, né? Então, em uma história típica, que foi o caso da nossa criança, que tinha uma convulsão febril simples, né? E um exame era tranquilizador, você não vai precisar de nenhum, assim, teste diagnóstico específico, na maioria dos casos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a avaliação e diagnóstico da doença que está ocasionando aquela febre, né? Nesse caso aqui, foi o herpes, né? O exantema súbito. E, além disso, você vai ter que fazer a educação dos pais, né? Sobre essa questão, porque geralmente os pais chegam muito angustiados, né? São filhos deles, né? Uma situação de convulsão já é estressante em qualquer idade, imagine uma criança, né? Então, você tem que fazer a educação
né, também falar sobre fator de riscos e o risco de recorrência da crise convulsiva febril, né? Então, é basicamente isso que você tem que tirar, que na maioria dos casos em que for uma crise convulsiva febril, que foi uma crise que não, foi uma crise que teve menos de 15 minutos, né, e você instituiu o tratamento, teve a melhora da criança, o período pós-quital foi pequeno, né, no caso, que foi 5 minutos só, não teve nenhum indício de que tinha um acometimento neurológico. Então, nesse caso, você vai fazer basicamente isso daqui, né. E aí, quando que você vai pensar em alguma outra coisa? Quando é uma crise convulsiva prolongada, né, particularmente se for a primeira, né, não tiver um histórico de epilepsia, né, e se também, e aí você vai querer uma abordagem mais individualizada, né, você vai passar a pensar mais nos outros exames que a gente falou. E aí, uma coisa importante é que crianças com menos de 12 meses de idade também merecem uma consideração especial. Isso por quê? Porque 12 meses meio que um limiar em que as infecções, as meningites, né, no caso, elas não demonstram sinais característicos, né? Então, assim, por exemplo, uma criança que tem mais que isso, chega com esse caso nosso, você não precisa fazer uma punção lombar, porque já vai estar nítido, né? Você vai ter uma rigidez de nuca e também pode ter algumas petequias, né? Então, assim, não vai precisar da punção lombar para você fazer um diagnóstico de exclusão, assim, né? Então, 12 meses é uma idade que, geralmente, os sinais meningos, né, de tração meningos, eles são mascarados, né? São diminuídos. Então, por isso que é importante você fazer a punção lombar. E aí, na história, o que você tem que perguntar? Você tem que ver as características da convulsão, né? Se foi uma crise... Como que foi a crise convulsiva, né? Você viu lá que tinha os espasmos musculares, teve comprometimento facial também, né? Além disso, tem que ver a duração da convulsão. No nosso caso, a criança chegou com 4 minutos e ficou 6 minutos tendo a crise. Você fez a medicação e ainda continuou. E depois da segunda dose da medicação, a criança voltou ao estado normal, né? O período pós-quital. E além disso, você tem que ver a presença de características focais, né? Que é como comprometimento específico de algum lado do corpo, de algum membro, né? Para você descartar uma crise convulsiva febril complexa. E isso aqui é um ponto importante, você tem que perguntar a alguém como que foi essa convulsão, né? Então, assim, esse é um ponto que às vezes dificulta, porque a pessoa chega muito angustiada, estressada, não consegue dar as informações, mas você tem que saber pelo menos há quanto tempo a criança está com essa crise e se ela tem epilepsia, né? Se ela tem um histórico já de crise convulsiva. Geralmente, as crianças vão chegar já em período pós-ictal, não vão chegar na crise, mas se chegar, você já vai saber o que fazer. E o estágio de imunização para descartar esse fator de risco sobre a vacinação. E, além disso, o histórico pessoal e familiar de convulsão. Os problemas neurológicos que essa criança possa ter e se tem algum atraso de desenvolvimento, né? Então, você pode ver algum atraso de desenvolvimento, assim, só de interagir com a criança, né? Mas caso ela esteja em uma crise, você pode perguntar para a mãe, né? E aí, no exame físico, o que você vai ver? Você vai ver os sinais vitais, né? Claro. Então, frequência cardíaca, né? Frequência respiratória, você vai ver a pupila, a escala de coma de Glasgow, né? Então, você vai fazer um exame direcionado, né? Vai fazer um exame físico direcionado em um contexto de emergência, né? Então, apesar de ser uma emergência, você tem que saber alguma coisa, né? Para você poder agir. Então, você vai ter que pesquisar no exame físico. E, além disso, você pode ver também a fontanela, né? Se ela está tensa ou se está protuberante, pode ver alguma coisa que dá para ver rapidamente, né? E a presença ou ausência de meningismo, que é que você vai descartar já uma coisa assim muito grave, né? E prevalente, né? Então, você já vai ficar mais tranquilo, né? Digamos assim.
E você vai pesquisar, assim como você viu na história, você vai tentar ver no exame físico diferenças focais no tônus muscular, força, ou se tem algum movimento espontâneo que você não tinha percebido, não tinha mencionado. E aí, já falei sobre a história, né, o exame físico, e aí volto de novo no contexto da neuroimagem, né? E aí vocês acham o quê? Vocês pediriam mesmo um exame de imagem? Não pediriam? Belém parece que falou que não iria pedir, né? Então, nesse caso de crise convulsiva febril simples, você não vai precisar pedir nada, né? Nem TC e nem ressonância magnética não vai ser necessário. Quando você vai pedir? Quando for uma crise convulsiva complexa, né? Ou então quando tiver um comprometimento neurológico, ou você acha que a criança não está em um bom estado, ela não se recuperou totalmente, né? Você vai pedir o exame de imagem. E aí, isso daqui é o que o Eli diz, né? Só que assim, é uma coisa assim que dá um medo, né, de você não pedir, porque assim, provavelmente a primeira vez que você teve contato com essa criança, provavelmente vai ser a última. Então, assim, você pode perder um momento de investigação de alguma outra coisa que possa estar ocorrendo, né? Então, a ILA, ela é composta principalmente por países, assim, de primeiro mundo, né? E, assim, o esquema lá é diferente, né, do Brasil. Então, geralmente, a criança, principalmente na Europa, né, ela já faz acompanhamento com o médico da família e geralmente ele sabe de tudo. Então, não vai perder nada. Mas no caso do Brasil, que chega no pronto-socorro, assim, você não sabe de nada. Você fica meio pensativo se você vai pedir ou não, né? Mas, assim, é óbvio que eu sou a favor de seguir o que está dizendo a literatura, né? Mas é um ponto a se pensar. E sobre o eletroencefalograma. Então, você não pediu nenhum exame de imagem, né, nenhum exame complementar, então, logicamente, também você não vai precisar pedir nenhum eletroencefalograma, porque ele não se justifica de rotina, né? Principalmente se a criança é uma criança neurologicamente saudável. Já se for uma crise febril complexa, aí você vai avaliar se vai ter uma necessidade de um ECG, né, dependendo de vários fatores, né, principalmente do seu julgamento clínico, né? E sobre a punção lombar. A punção lombar também é desnecessária, porque, como eu falei, você pode diagnosticar, por exemplo, um meningismo de outra forma, né? Vai ficar mais evidente. E assim, além disso, mesmo que você fizesse a punção lombar, a taxa de diagnóstico, apesar dela ter uma taxa de diagnóstico alta, todas as crianças que fizeram punção lombar e deu positivo na punção lombar, né, para meningite, elas também tinham os outros sintomas de meningismo. Então, significa o quê? Que você fez um exame desnecessário, né? Que a criança, você poderia fazer um diagnóstico de meningismo somente pelas manobras semiológicas, né? Não precisaria de uma punção lombar. Mas aí, o que a Academia Americana de Pediatria fala sobre isso? Outras características clínicas que sugerem uma meningite ou infecção intracraniana. Além disso, você deve considerar entre 6 e 12 meses, como eu falei, né, menor que 12 meses, e também se tiver status de imunização de hemófilos influenza e Streptococcus pneumoniae indeterminado, né, você não sabe se tem a vacinação ou se está faltando alguma dose. E outra coisa, você tem que considerar pacientes que estejam tomando antibióticos, porque o antibiótico também mascara, assim como a idade, mascara os sinais e sintomas da meningite. Então, um resumo aqui do que a gente falou, né, dos pontos importantes sobre os exames complementares.
solicitar os exames complementares de acordo com a suspeita diagnóstica. Então, por exemplo, o médico lá, solicitou o hemograma, solicitou os eletrólitos e a glicemia, né? Que era para excluir as outras causas metabólicas que realmente são as principais, né? Na infância toda. Os exames complementares eles não são recomendados para crises simples, né? Crise febris simples. É recomendada a punção lombar em crianças abaixo de 12 meses, né? Onde você está suspeitando que é alguma outra manifestação neurológica. E exames de neuroimagem não são recomendados no geral, né? E também nem eletrocefalograma, se você considera que é uma crise simples, crise febril simples. Então, já está quase no final, mas chegando no manejo, o que você vai fazer nesse caso dessa criança? Primeiro, você pode fazer essas medidas simultâneas, né? Você pode fazer uma medida de suporte, uma medida diagnóstica, uma medida terapêutica. Você pode pensar nas três de forma concomitante, né? Mas aí, pensando na terapia de resgate, emergência, a maioria das crianças que vai chegar até o pronto-socorro, vai chegar até a gente, elas já vão ter terminado a crise, né? Então, assim, você vai só pesquisar quanto tempo essa criança ficou em crise, mas se ela chegou bem, você não vai fazer nenhum tratamento ativo com benzodiazepínico. Então, assim, é um ponto, isso aqui é talvez um ponto mais importante, que você se tranquilizar, né? Tranquilizar a equipe e tranquilizar a família também, de que é um momento benigno, né? Que não vai precisar de nenhuma terapia. Porque geralmente a pessoa, né? Todo mundo quer tomar um remédio mesmo depois que teve a crise, para que não ocorra mais. Mas, assim, caso você institua um tratamento com benzodiazepínico, por exemplo, o que você vai ocasionar? Você vai ocasionar só um aumento do período pós-ictal, né? Então, a criança vai ficar mais sonolenta. Ela já estava bem, né? Já estava no período pós-ictal. Você deu o benzodiazepínico, você vai prolongar esse período e vai fazer o quê? Você vai dificultar o seu exame físico, que você ia fazer, né? O exame neurológico. Então, aí você pode ficar pensando em alguma outra etiologia, ficar desesperado, mas na verdade foi um erro que você fez de ter dado o benzodiazepínico em uma situação que não precisava, né? E a febre ela deve ser tratada sintomaticamente com antipirético, e aí, que é dipirona, né, paracetamol, normal. E um ponto importante sobre isso é que você fazer um tratamento com uma dose maior ou com mais frequência da febre não vai alterar a taxa o risco, na verdade, de recorrer com a crise convulsiva febril, né? Então, isso não vai mudar em nada. E mais 5 minutos as crianças devem ser tratadas, né? E aí você vai tratar com o quê? Um benzodiazepínico, que a primeira linha é o diazepam, na dose 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. A dose consagrada, assim, em adultos também, né? É 0,2 miligramas por quilo. Ou então você pode fazer o lorazepam nessa dose aqui. O que as referências falam é que os dois têm uma segurança e uma eficácia semelhantes. Então, se não tiver um, você pode fazer o outro. Provavelmente no Brasil não vai ter o lorazepam, vai ser mesmo diazepam ou midazolam. Aí, assim, no adulto, geralmente a segunda opção é o midazolam, então, que ele é intramuscular, só que em criança você não pode fazer. Você tem que fazer ou diazepam intravenoso, ou diazepam retal, ou então o lorazepam mesmo, né? E aí, se a convulsão persistir, o Eli fala que você pode fazer mais uma dose adicional dessa mesma droga, ou então você pode fazer já um anticonvulsivante. Isso aqui tem um grau de evidência e uma recomendação alta, né? Lá na classificação deles. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre esse ponto aqui. Esse ponto aqui é importante. Tá, então sobre a febre eu falei já sobre o antitérmico, né? Tá, e já falei, né? Mas, assim, só para falar de novo,
que você fazer um tratamento com uma dose maior, com uma frequência maior, não vai alterar o risco dessa criança desenvolver uma crise convulsiva novamente, e nem vai alterar o risco dela desenvolver uma epilepsia, né? Então, o tratamento de suporte em relação à febre é comum, né? Você vai fazer como se a criança não tivesse tido nenhuma convulsão febril, né? Você vai tratar a causa da febre, né? Para que a febre não volte, ou pelo menos diminua. E aí, no caso do status mal epiléptico febril, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a administração de um benzodiazepina, primeira linha, e aí você pode adicionar um anticonvulsivante, caso depois de 5 minutos não tenha uma remissão, né, da crise. E o de primeira linha é a fenitoína, que também é intravenosa, né, e é na dose de 20 miligramas por quilo. E essa dose também é igual no adulto também. E além disso, além do esforço para você abaixar a febre com os antipiréticos, você pode também fazer um cobertor. Se você tiver um cobertor refrigerante, provavelmente no Brasil não vai ter em lugar nenhum. Você pode pegar, talvez, não sei, alguma coisa algum gelo da cozinha, né? Colocar entre os membros, entre os grandes membros, né? Embaixo do braço, ou então na parte do fêmur, né? Para tentar abaixar essa temperatura. E uma coisa é que o estado de mal epilético febril, ele raramente cessa espontaneamente. Então, assim, quase sempre, né, você vai ter que fazer um tratamento medicamentoso. Então, diferentemente da crise convulsiva febril simples, que ela cessa, geralmente cessa, né, se não evoluir para o estado de mal epilético, esse estado aqui do mal epilético febril vai ser semelhante a uma outra condição de mal epilético que não seja febril, né, vai precisar de uma terapia. E aqui é só um resumo, né, de como que você poderia pensar nessa situação de crise epiléptica prolongada. Está um pouco desatualizado, mas assim, foi o melhor que eu encontrei. Você vai ver o quê? Você vai ver a história e os antecedentes. Você vai pensar logo no MOV, né, na monitorização, na oxigenoterapia e na ventilação, se for o caso. Claro, você vai ver os sinais vitais, né, da criança, você vai ver a pupila, que é uma coisa muito fácil de ver. Na verdade, é muito fácil de ver, não, mas dá para ver. Você vai ver a escala de coma de Glasgow. E o que mais? E vai tentar pegar logo um acesso venoso, né? Se a crise estiver persistindo. E aí você vai fazer também uma monitorização cardiocirculatória, né? Você vai ver, pode fazer um eletro também, se for o caso, né? E se por acaso você identificou que a criança está desidratada, você pode fazer uma infusão de líquidos, né? Uma expansão volêmica. E aí você vai pedir algumas dosagens laboratoriais também para ver a causa, né? Então, você pode pedir eletrólitos, hemogramas, como foi pedido. Você pode coletar uma gasometria arterial também. Pode fazer alguma triagem toxicológica para ver se for alguma droga, né? Aí vai depender do que você estiver imaginando para poder fazer o tratamento. E aí, esse outro algoritmo aqui, ele está desatualizado também, mas dá para ver aqui o que ele pensou, né? A primeira escolha, como eu falei, para resumir, é o diazepam. E caso a crise continue, você pode fazer uma nova dose do diazepam, ou então você pode fazer um anticonvulsivante, que a fenitoína é a primeira droga, né? A droga de primeira linha. E você vai fazer 20 miligramas por quilo também, por via venosa. E aí você vai vendo, né, a situação da criança. Se ela não estiver melhorando, você vai para outros medicamentos, como o fenobarbital, né? Os medicamentos de intubação, a criança vai ser intubada, né? Mas, assim, são casos mais raros que acabam não correndo tanto. Mas o que vai correr mais vai ser esse caso que eu trouxe para vocês mesmo, né? Que o paciente remitiu apenas com benzodiazepínico, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que é isso mesmo. Então, já está acabando aqui, mas uma questão também que às vezes gera dúvida é se você vai internar a criança ou se você vai mandar já a criança para ir para casa, né? Então, assim, a maioria das crises convulsivas febris simples não vai precisar de nenhuma internação hospitalar. Você pode deixar a criança em observação por um tempo, né?
você vai acabar investigando se ela tem alguma desidratação, se ela está precisando de uma reposição volêmica, ou se ele tem algum outro comprometimento metabólico, mas no geral vai ocorrer tudo bem, como no nosso caso, e a criança vai voltar aos seus valores basais normais, né? E no nosso caso, ela teve um período pós-ictal de 5 minutos, que é dentro da faixa de normalidade. Se tivesse um período pós-ictal maior que esse, aí sim você talvez poderia considerar deixar a criança internada. E um ponto importante é fazer a educação dos pais, né, para fazer o tratamento correto de determinadas doenças para prevenir o que tenha uma crise convulsiva febril, orientando que não adianta fazer um tratamento com dose maior, com frequência maior, com os antipiréticos, que isso não vai reduzir o risco da criança ter uma crise convulsiva febril e tampouco vai reduzir o risco dela ter uma epilepsia no futuro. E aí, um ponto aqui já tá no último slide, mas tem se discutido muito, no ILA ele não fala muita coisa sobre isso ainda, mas é a terapia preventiva, né? Que seria o quê? Você dá um medicamento antes de ter o gatilho, né, da febre afetando o sistema nervoso e dando a crise convulsiva. Então, assim, eu não falei sobre a etiopatogenia, mas acho que acredito que todo mundo já sabe como ocorre, mas, assim, cada pessoa tem um limiar convulsivo, né, e a febre, ela pode, dependendo da temperatura, ela pode atingir, influenciar nesse limiar. E nas crianças, esse limiar tende a ser menor. Então, por isso que a crise convulsiva febril é tão prevalente, né, tão incidente em crianças pequenas, né? Porque a idade influencia muito nisso. Só que o que eles viram fazendo pesquisas com terapia pré-hospitalar, né? Principalmente em países que têm um serviço de paramédico, assim, bem contundente, assim, né? Eles ensinaram os pais a dar anticonvulsivantes para as crianças, ante a uma possível crise convulsiva febril, e eles viram que os efeitos colaterais, geralmente, eles superaram os benefícios. Então, os anticonvulsivantes não devem ser administrados. E a outra coisa é que o uso de antipiréticos ao primeiro sinal de febre não previne convulsões febris recorrentes, que foi o que eu já falei também, que foram nesses mesmos estudos. E aí, o que o subcomitê de convulsão febril da Academia Americana de Pediatria diz? Que é a mesma coisa também que a Liga Internacional de Combate à Epilepsia fala. Que a terapia convulsiva contínua ou intermitente não é recomendada para crianças com uma ou mais convulsões febris simples, com base nos riscos e benefícios de terapias. Então, mesmo que a criança tenha mais de uma crise convulsiva febril, mesmo de terapia precoce, abortiva, de uma crise convulsiva, seja ela de forma contínua ou de forma intermitente. E aí é basicamente isso que eu queria trazer, né? Tinha umas outras coisas que eu ia falar, mas eu acho que já deu para a gente ver bem esse tema, né? Que assim, foi uma experiência pessoal que eu acho que vai ocorrer muito com todo mundo, né? E como é pediatria e é um evento, assim, bem de emergência mesmo, né? Uma crise convulsiva já é angustiante para o médico, para a família, né? Para toda a equipe, né? Se mobiliza para tentar resolver isso. Eu resolvi trazer para vocês, né? E aí, se alguém tiver alguma coisa para falar ou alguma outra coisa, podem falar aí. Quando você começou a projetar, eu pensei assim, não, isso é tétano. Quando eu vi a imagem lá, eu peguei e falei assim, por isso que eu perguntei a questão lá ele anda descalço, pensei que ele furou o pé, sei lá. Aí Pedro tinha perguntado também da questão da vacinação, mas era muito mais provável que fosse crise convulsiva, epilepsia, algo do tipo. A imagem, ela é... Sim. Aquela imagem, ela não retrata muito bem, porque não tem movimento, assim, né? Mas foi a melhorzinha que eu achei, que também não tinha
simples, não mostrava o rosto de ninguém, né? Nossa, foi Aí eu ótimo. coloquei aquela imagem ali. E aqui eu tava vendo o chat aqui, mas eu não. Eu vi agora, viu? Eu não tava vendo o chat. Só a minha tela. Mas é isso. E aí sobre o tétano, mas realmente a vacinação do tétano pode ocasionar, né? A crise convulsiva febril, né? E aqui é a DTPA, né? Que a criança tinha tomado há poucos dias. Um agradecimento, Davidson. Foi muito, muito boa mesmo. Explicou tudo de Parar. tudo. Vou Aí parar de qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem me mandar mensagem ou